Olá, queridas mamães da Escola Cristã Trinitas, que alegria estar aqui nesse dia especial, né? Trazendo uma pequena meditação para vocês sobre a importância do papel das mães na educação dos filhos, né? E é uma honra para mim compartilhar esse assunto com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre como anda o nosso coração de mãe, né? Como anda o nosso coração, como andam as nossas expectativas com relação à criação dos nossos filhos, né? Se seus filhos estão estudando aí na Trinitas, é porque isso pressupõe uma preocupação que você já tem, né? Já demonstra que o seu coração está preocupado com o futuro, com a alma deles, né? Então, vocês procuram uma escola cristã com princípios bíblicos, vocês procuram uma escola que vai ensiná-los de maneira profunda todas as artes, né, da vida, mas sempre com uma cosmovisão bíblica, e isso já é maravilhoso. Mas nós também, como mães de crianças que estudam em escolas cristãs, em boas escolas, em escolas clássicas, né, também temos preocupações, e é para isso que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, né? E eu queria falar sobre dois problemas contra os quais nós precisamos lutar arduamente. O primeiro é o desafio de nós pensarmos que porque nós já demos uma boa escola para os nossos filhos, né? Uma escola cristã, uma escola que está fundamentada na palavra de Deus, que isso é meio redentivo para eles, né? E a gente não pode pensar nisso, porque talvez, né, a gente é membro de uma boa igreja, nossos filhos estão numa boa escola, então a gente corre o risco de pensar que nós não precisamos fazer mais muitas coisas, né? Eles já estão recebendo tantas boas influências, né? Eles já estão com os princípios tão bem fundamentados, e podemos correr o risco de nos esquecer do papel fundamental que os pais, e aqui no caso as mães, né, que é aquela que passa uma parte do tempo com eles, tem na vida do filho. Então, esse é o primeiro problema para o qual a gente precisa se atentar, que eu separei aqui. E o outro cuidado que nós precisamos ter está diretamente ligado a esse primeiro, né? É nós acharmos que porque nós já estamos dando uma boa escola, né, nós já estamos dando uma educação clássica, uma educação profunda, uma educação muito melhor do que todas as outras que a gente está vendo por aí, isso é um fato, né? É nós pensarmos que nós temos apenas que suprir o seu intelecto, né? Precisamos apenas munir nossos filhos de boas leituras, desenvolver virtudes e esquecer de tratar do seu coração. E esquecer de que, embora cercado de boas influências, embora numa boa igreja, numa boa escola, habita, como dizia John Owen, dentro do seu filho, um inimigo que luta, né? John Owen fala que é um inimigo clandestino, um inimigo disfarçado, que luta contra nós mesmos, que se chama a nossa carne, né? E ele diz que a nossa carne é aliada de Satanás, né? Lutando contra a santificação da nossa vida. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer porque por mais que nossos filhos sejam cercados de ótimas influências, de ótimas pessoas, ensinando sempre as coisas importantes do Evangelho, a gente não pode esquecer que os nossos filhos ainda assim possuem um coração pecador, né? No livro Família Guiada pela Fé, o Vodd Balkan dá uma estimativa assustadora. Ele diz que 75% dos adolescentes estão deixando a igreja no fim do primeiro ano de faculdade, isso lá nos Estados Unidos, né? E que atualmente são necessárias 2 famílias cristãs em uma geração inteira para se conseguir um único cristão na próxima geração. E esse é um dado absolutamente assustador, né? E aí você imagina isso lá nos Estados Unidos, que é um país cristão, é um país onde existem muitas escolas cristãs, onde muitos pais cristãos fazem homeschooling, por exemplo, né? Não mandam seus filhos para César educar, né? E 75% deles estão abandonando o evangelho no final do primeiro ano. Isso é assustador. E aí, como é que nós, mães preocupadas com a alma dos nossos filhos, podemos fazer para fugir dessa situação? Né? Como é que a gente precisa estar alerta, atenta, para que a gente não esteja satisfeita demais com tudo que está rodeando os nossos filhos e baixe as nossas armas, né? E simplesmente
descanse. E eu queria dar algumas dicas sobre como é que nós podemos intencionalmente cultivar o amor e o temor do Senhor na vida dos nossos filhos desde a mais tenra idade, porque esse é outro erro nosso. A gente acha que a gente deve deixar para falar as grandes verdades do Evangelho quando eles já entenderem, né? Quando eles já tiverem lá seus 12, 13, 14, 15 anos, né? E aí nós já teremos perdido o coração deles, né? E eu queria dar algumas dicas para vocês, alguns lembretes importantes de como você pode fazer isso. Em primeiro lugar, lembre-se de que seus filhos não pertencem a você, eles pertencem ao Senhor, que deu a você a honrosa missão de encaminhá-los a Cristo. Eles fazem parte do pacto sobre o qual a sua família se encontra. Você e seu marido, ou só você, se só você é cristã na sua casa, estão num pacto com Deus. E esse pacto envolve os filhos da aliança, envolve os descendentes dessa família. Então, eles são herdeiros desse pacto. Então, por isso, por sabermos que eles são herdeiros desse pacto, que eles, né, estão debaixo das promessas de Deus para os seus pais, então isso deve nos fazer atentar para que a nossa responsabilidade é muito maior do que aquilo que a gente pensa, porque nós estamos lidando com algo que não é nosso, mas pertence ao Senhor. D.H. Small, ele diz assim: a fé dos pais deve compreender que Deus deseja tomar posse dos filhos como seus próprios filhos. A fé dos pais deve alcançar e envolver seus filhos. Quando os pais se convencem de que seus filhos são indubitavelmente filhos da promessa, terão a esperança e a coragem de instruí-los na terra com a perspectiva de sua herança celestial. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente parte desse pressuposto, né, nós vamos avançar no dever de instruir cuidadosamente as nossas crianças. Quando a gente parte desse pressuposto, né, de que eles são filhos da promessa e de que o Senhor nos incumbiu dessa missão, então a gente vai ter coragem para isso, né? Isso me lembra Deuteronômio 6, que é um texto tão amado por todos nós, é um texto tão precioso, que diz assim: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos, né? Tá falando aí de toda a lei de Deus, né? Que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda e muito se multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí, ele nos incita a não só obedecer, a não só cumprir os mandamentos do Senhor, a não só amar de toda a nossa força, mas também ensinar isso aos nossos filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, primeiramente. Isso tem que fazer parte de nós precisamos amar os mandamentos de Deus, né? E aí tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso aí dá uma ideia de continuidade, né? Isso dá uma ideia de repetitividade. Isso dá uma ideia de englobar todo o dia do nosso filho, da hora que ele se levanta, a hora que ele se deita, falando dos mandamentos do Senhor, das promessas do Senhor, dos estatutos do Senhor contidos e revelados na Santa Escritura. Matthew Henry, comentando esse texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9, ele diz assim: aqueles que amam o Senhor Deus devem fazer tudo o que puderem para atrair a Ele as afeições de seus filhos e assim conservar o vínculo da religião em suas famílias e impedir que seja cortado. Tu as estimularás em teus filhos, assim alguns interpretam. Repita frequentemente essas coisas a eles e tente por todos os meios incuti-las na mente deles
e fazê-las penetrar em seus corações, né? Que interpretação maravilhosa, né? Nós não podemos apenas ensinar e ensinar e ensinar, mas devemos tratar de levar esses ensinamentos ao coração dos nossos filhos. Devemos perceber se eles têm aprendido a amar as verdades do Evangelho, né? E dessa forma, suas afeições estarão presas a Cristo, né? O segundo conselho que eu daria a vocês é que vocês mesmos devem ser um exemplo de temor e obediência, de devoção ao Senhor diante dos seus filhos, né? O texto que nós lemos diz: você tem que amar, né, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, né? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E só depois que você amar essa palavra com todas as tuas forças, aí sim você vai inculcar isso nos teus filhos, né? Nós não podemos inspirar amor e zelo pelo Evangelho, pelo reino de Deus aos nossos filhos, se essa chama não arde primeiro em nossos corações, né? Nós precisamos viver o Evangelho de modo sincero, né? De modo apaixonante, né? De modo verdadeiro, para que isso impacte a vida dos nossos filhos, né? Eu sempre lembro quando o Joel Bick fala sobre os pais dele, né? E ele diz que as lembranças mais tenras que ele tem, né, de quando ele era mais piquititico em casa, é ele sentado no colo de sua mãe, enquanto sua mãe orava por ele, e ele sentindo no ombrinho dele as lágrimas dessa mãe, orando, clamando ao Senhor pela salvação desse filho, né? Que coisa incrível, como isso impacta, marca, né, a vida de um filho. Então ele percebia, né, que o Evangelho era vivo, né, na mãe dele, né? Isso fez com que ele trilhasse os mesmos passos, né? Em terceiro lugar, ensine o Evangelho aos seus filhos de modo regular e intencional, não só através do exemplo, não só colocando-o numa boa escola cristã, não só levando a igreja, a gente vai falar disso um pouquinho mais aqui embaixo, mas ensine-o de forma intencional, né? Então, planeje os momentos de culto doméstico de vocês, ensine o catecismo aos seus filhos, façam um planejamento. A gente faz planejamento para viajar, para comprar casa, a gente faz planejamento, a gente faz planilha para o nosso orçamento mensal. Por que a gente não tem uma planilha sobre aquilo que nós queremos que os nossos filhos aprendam naquele ano no culto doméstico? Eles já conhecem os 10 mandamentos, eles já sabem quais são as pragas do Egito, né? Eles já conhecem as doutrinas da graça, né? Os 5 solas da reforma, né, e de acordo com a idade dele. O que você quer ensinar para o seu filho esse ano? Seja intencional nisso. E use e abuse, né, de tanto livro bom que tem por aí. Use e abuse dos catecismos que, não sei se você sabe, mas o breve catecismo de Westminster, por exemplo, ele era utilizado para crianças, para que as crianças decorassem a doutrina básica do Evangelho, né, tivessem isso gravado em suas mentes. Então, não deixe de fazer isso de maneira intencional. Quarto lugar, seja frequente a igreja, ame a igreja do Senhor. Não peque contra o Senhor, quebrando o 4º mandamento no dia do Senhor. Não deixe que nada nesse mundo tenha uma importância maior do que o culto a Deus no dia do Senhor, né? No domingo, no dia em que o povo de Deus, como assembleia solene, está reunida. Plante esse amor nos seus filhos. Plante esse amor pela noiva de Cristo no coração deles, né? Plante o amor pela pregação do Evangelho, pelas orações em assembleia, né? Pelos cânticos congregacionais, que ele ame a igreja. E a gente volta ao ponto anterior. Para que ele ame a igreja de Cristo, você precisa amar também a igreja de Cristo. Em quinto lugar, se assegure que os ensinos que você tem dado a ele, aos seus filhos, não estejam apenas sendo decorados ou bem entendidos. Esse é um risco que a gente corre. A gente fica feliz, então, se ele já sabe as 10 primeiras perguntas do breve catecismo de cor, e a gente se dá por satisfeita, né? E não pode ser assim. A gente tem que ter aquele olho de águia, sabe, que mães têm, de perceber se isso está virando vida para ele, se isso está descendo da sua mente para o seu coração. Isso se chama discipulado, né? Então, discipule conscientemente os seus filhos. Em sexto lugar, perceba se suas atitudes diárias têm sido moldadas pelo verdadeiro Evangelho e se ele realmente tem se tornado um discípulo de Cristo, né? Mais ou menos o que nós falamos no ponto anterior, né? Como é que ele reage
para com os seus irmãozinhos, né? Você já ensinou que ele não pode bater, que ele não pode ser grosseiro. Ele está internalizando isso, ele está tirando o velho homem e colocando o novo homem, se despindo do pecado e se vestindo de Cristo, né? Ele está deixando de maltratar ou irritar o irmão e está tratando com bondade, com compaixão, né? Então essas coisas precisam ser ensinadas, isso não vai cair do céu, gente. Né? Nós somos instrumentos para que Deus, com a sua graça, haja na vida dos nossos filhos, né? Então, você, mãe, precisa fazer com que a fé seja algo palpável na vida deles, né? Eles têm que aprender que uma fé viva se demonstra através de boas obras, de uma vida de obediência à palavra de Deus. E por último, e não menos importante, faça a sua parte diligentemente, mas não deixe de orar por eles. Você precisa confiar que é o Senhor quem vai trazer conversão aos seus filhos, mas Ele faz isso pela instrumentalidade, em primeiríssimo lugar, dos pais, da igreja, né, dos irmãos, depois dos meios de graça, mas primeiramente a primeira visão do Evangelho que os nossos filhos têm, a primeira ideia sobre quem é Deus que os nossos filhos têm, vem daquilo que nós somos, vem da fé que nós vivemos e vem da maneira como nós ensinamos a eles o Evangelho. Então, seja instrumento, mas não confie no seu próprio braço, nas suas próprias forças. Tenha isso sempre em mente, né? Eu gosto muito de uma coisa que os puritanos ensinavam, né? Que a vida cristã era como um pequeno barco. E nesse barco haviam 2 remos. E esses 2 remos se chamam oração e ação. Oração e ação. Uma coisa não pode caminhar sem a outra. Nós não podemos apenas nos trancar nos nossos quartos e orar, clamar ao Senhor que salve os nossos filhos se nós não estamos cuidando do coração deles, se nós não estamos trabalhando, disciplinando, né, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Por outro lado, nós não podemos fazer tudo muito direitinho, lemos todos os livros, fizemos todos os cursos e estamos aqui, ó, na força do nosso próprio braço, esquecendo que se o Espírito Santo não der graça aos nossos filhos, todo o nosso trabalho será em vão, porque a salvação dos nossos filhos, como a nossa, é pela graça. Mas nunca esqueça que Deus utiliza meios, e os meios que Ele mesmo escolheu, né? E eu quero terminar lendo para vocês um comentário de João Calvino sobre o Salmo 127. Ele diz assim: que seus filhos amem a prática da retidão e sejam dispostos a viver em obediência às leis, preparados a prestar conta de suas vidas. Além do mais, embora os pais devam criar diligentemente seus filhos sob um sistema de disciplina santa, devem lembrar-se de que nunca terão êxito em atingir o seu objetivo almejado, senão por meio da especial graça de Deus. Que essas palavras sejam um estímulo a você, né? Que às vezes está cansada com a desobediência dos filhos, está tentada a confiar apenas na igreja e na escola, né? Que está muito assoberbada com tantos afazeres. Que o Senhor dê a vocês esse discernimento de que o papel de vocês é extremamente importante, de que Deus vai usar vocês para operar a graça salvífica na vida das suas crianças e que o Senhor renove as forças de vocês. Um beijo grande para esse povo querido, dessa cidade linda, dessa escola maravilhosa que eu amei conhecer. Deus abençoe vocês.